espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai resolver mais um exercício do meu vestibular da Unesp favorito, que foi através do qual eu entrei na Unesp para valer. E é uma questão da segunda fase dessa vez. Ele fala que um bloco de gelo de massa 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo água líquida a 24 graus Celsius. Então, vamos imaginar, temos 3 corpos aí, a gente tem gelo a menos 10 graus Celsius, a gente tem um recipiente e no recipiente tinha água. Tanto o recipiente quanto a água estavam em equilíbrio inicialmente a 24 graus Celsius. E aí a gente botou o gelinho ali dentro. O gelinho estava a menos 10 graus Celsius, então o gelo está numa temperatura menor, então ele vai receber calor, tanto do recipiente quanto da água. E ele fala que após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico a uma temperatura de 4 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Como o recipiente e a água perderam calor, eles vão diminuir de temperatura, e aí a temperatura deles foi de 24 para 4 graus Celsius, enquanto o gelo, que estava a menos 10 graus Celsius, recebeu calor, então ele começou a esquentar, ele começou a aumentar de temperatura até 0 graus Celsius, que é quando o gelo vira água líquida, o gelo muda de estado, o gelo derrete, e aí entre 0 e 4 graus Celsius, o gelo não é mais gelo, agora ele já derreteu, e ele continua esquentando mais um pouco, porque ele também vai estar em equilíbrio lá no final a 4 graus Celsius. Imaginaram a situação acontecendo? Beleza. Para facilitar a nossa imaginação, ele é um gráfico. Ele fala, o gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo, desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Então, ele estava inicialmente a menos 10 graus Celsius, aí ele foi esquentando, a temperatura dele foi aumentando conforme o tempo passou, até que chegou em 0, e aí a hora que chegou em 0, ele continuou esquentando, porém, a temperatura dele não aumentou mais, que era a parte onde ele estava mudando de estado. Então, o calor que ele recebeu serviu para ele mudar do estado sólido para o estado líquido. E aí, depois de um tempo em que ele acabou de mudar de estado, ele ainda estava a 0 graus Celsius, e aí acabou, tudo virou água líquida, todo o gelo derreteu, e aí ele começou a esquentar outra vez até chegar lá no 4 graus Celsius. E aí a temperatura dele aumentou de 0 até 4. Então, a gente vai ter basicamente que analisar os dois tipos de cálculos que a gente pode fazer para a quantidade de calor, né? Que é quando muda de estado e quando não muda de estado. Aí ele dá a tabelinha com dados importantes, o calor específico da água líquida, o calor específico do gelo e o calor latente de fusão do gelo, que é para o gelo derreter. E ele fala para a gente considerar as informações contidas no gráfico e na tabela. Além disso, considerar que o experimento foi realizado ao nível do mar e desprezar as perdas de calor para o ambiente, então só vai trocar calor a água, o recipiente e o gelo. E aí ele vem as perguntas, né? Então ele fala, calcule a quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo em calorias, desde que foi imerso na água, que quando ele tinha menos 10 graus Celsius, até ser atingido o equilíbrio térmico, que é lá a 4 graus Celsius. Então essa é a primeira pergunta. E ele também quer que a gente calcule a massa de água líquida contida no recipiente em gramas antes da imersão do bloco de gelo, que foi a informação que ele não nos deu. Então, basicamente, já 2 perguntas. Nessa época... Ai, eu odeio quando eu falo isso, me sinto velha. Mas nessa época não tinha letra A e B, né? Depois a Unesp acho que começou a perceber que as pessoas se confundiam sem ter letra A e letra B, e começou a dividir entre A e B, mas as 2 perguntas estavam aí juntas e a gente tinha que responder as 2. Então, vamos começar pela quantidade de calor absorvido pelo bloco de gelo, que é mais fácil, né? A gente já imaginou toda a situação acontecendo. E, então, a gente vai ter a primeira parte, que é ele esquentar de menos 10 até 0, depois ele mudar de estado, depois ele esquentar de novo de 0 até 4 graus Celsius. Então, eu vou separar em 3 partes para a gente lembrar o que é cada uma. Então, menos 10 a 0 é a primeira parte, sólido para líquido a segunda parte, 0 até 4 graus Celsius é a terceira parte. Na primeira e na terceira parte, em que a gente tem mudanças de temperatura, a gente vai usar a fórmula para calcular o calor, que tem a variação de temperatura, que é o que a gente chama carinhosamente de Q-macete, né? Que é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Tanto para o primeiro quanto para o terceiro. Mas para o do meio, a gente tem uma mudança de estado, e para a mudança de estado, a gente usa outra fórmula, que é o que a gente carinhosamente chama de Q-mole, que é a massa vezes o calor latente. Ele deu todas as informações que a gente precisa. O que a gente tem que tomar cuidado? Na primeira parte, a variação da temperatura foi de menos 10 até 0. Então, a conta que a gente tem que fazer na variação é final menos inicial. É 0 menos menos 10. Por que eu só considero até o 0? Porque essa é a parte em que a gente tem o gelo ainda sólido. E aí, repara que o calor específico do gelo
sendo sólido é 0,5, enquanto depois que ele derrete ele vira água líquida, e aí o Czinho vira outro número. Então a gente tem que separar porque os Czinhos são diferentes, são coisas diferentes, né? E aí na segunda parte a gente vai ter a variação da temperatura só entre 0 e 4. Então a final é 4 e a inicial é 0, certo? Então vamos substituir os valores, né? Então a massa é 200 para as 3 partes, porque nas 3 partes a gente está falando do mesmo bloco de gelo e a massa do bloco de gelo não muda quando ele muda de estado. Não interessa o que acontece aí, ele vai continuar tendo a mesma massa. O Czinho a gente vai usar 0,5, a variação da temperatura fica a final, que é 0 nessa primeira parte, menos a inicial, que é menos 10. A gente precisa por menos, tem que lembrar de botar o parênteses. Aí soma com a massa de novo, ainda 200, o calor latente é a terceira linha aqui da tabela, que é 80. Tá todo mundo combinando nas unidades de medida, né? A massa está em gramas, as nossas temperaturas estão em graus Celsius, os nossos Czinhos estão em grama graus Celsius, estão em calorias, tá todo mundo combinando. Daí nossa quantidade de calor vai dar em caloria, que é justamente o que ele quer, então tá tudo bem. E aí a gente vai para a última parte, a massa continua sendo a mesma, mesmo depois que o gelo derrete, só que agora ele derreteu, o Czinho é na água líquida, que é 1, e a variação da temperatura final, que é 4, menos a inicial dessa parte, que é 0, que é essa terceira parte aqui do gráfico. Vai ficar 4 menos 0. Aí a gente tem que fazer as contas, belas contas, essa matéria tem contas maravilhosas e curtíssimas, mas vocês vão ver que ela não vai ser tão ruim assim. Então a gente pode começar pelo parênteses, que na verdade é um parênteses dentro do colchete, né? Que é 0 menos menos 10, menos com menos dá mais, 0 mais 10 dá 10. E isso a gente vai multiplicar por 0,5 e por 200. Então, eu vou fazer primeiro 0,5 vezes 200, que a metade de 200 é 100. E aí, isso vezes 10. Aí, a gente pode multiplicar o 200 com 80, só fazendo 2 vezes 8 é 16, com 3 zeros, que tinha 2 aqui, mais 1 ali. 200 vezes 1 é 200 e 4 menos 0 é 4. E agora já ficou mais fácil, a gente só tem que lembrar que primeiro multiplica, tá? A gente não pode somar primeiro, senão vai dar ruim. Então, a gente vai multiplicar 100 com 10 dá 1.000, 200 com 4, 2 vezes 4 é 8, com 2 zeros 800, mais o 16.000, que é o termo do meio. 16.000 com mais 1.000 dá 17.000, mais 800 dá 17.800. Isso está em calorias, e isso é a primeira parte da nossa resposta. Então, a primeira pergunta está respondida. O bloco de gelo absorveu 17.800 calorias desde que foi imerso na água até atingir o equilíbrio térmico. E aí a gente vai para a segunda parte, que é calcular a massa de água líquida contida no recipiente antes da imersão do bloco. Então, para a gente descobrir a massa, a gente vai ter que comparar esse calor que o gelo absorveu com a água e o recipiente cedendo esse calor para o gelo. Então, eu sei que todo o calor que o gelo recebeu veio da água e do recipiente. Se a água e o recipiente perderam calor, se eu for calcular o calor deles, vai dar negativo. E se eu pegar o mesmo número negativo com esse mesmo valor positivo, a hora que a gente somar dá zero, por isso que a soma dos calores em um sistema termicamente isolado vai dar zero. E o nosso sistema termicamente isolado é composto do gelo, da água e do recipiente. Então, o calor do gelo já está calculado aqui em cima, ele foi bonzinho dando para a gente calcular separado, porque a gente só pega esse valor e substitui lá. Só que se a gente errar aqui, a gente erra lá, então talvez não seja tão legal assim. E aí o calor da água, ela não muda de estado, então vai ser só a massa dela, que é o que a gente quer saber, por isso que a gente precisa fazer isso. Vezes o calor específico dela, que é da água líquida, é 1 do mesmo jeito que o gelo depois que derreteu. Vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é 4, menos a inicial da água, que estava lá já, que era 24. Então, aqui já substitui o valor do gelo, vou marcar os valores aqui. Então, temperatura inicial, tanto da água quanto do recipiente é 24, afinal, tanto da água quanto do recipiente quanto do gelo é 4. Esse Czão aqui, capacidade térmica, é do recipiente. Lembra que Czão é a mesma coisa que MCzinho. E então, a hora que a gente vai calcular a quantidade de calor do recipiente, em vez de usar massa, vezes Czinho, vezes delta teta, como ele não deu massa e não deu Czinho, a gente troca o MCzinho por Czão, que é a capacidade térmica, e é a mesma fórmula, é a mesma coisa. E aí a gente tem um valor dele também, que é 200, ali em cima, calorias por grau Celsius. A variação da temperatura é a mesma. E aí nossa promoção resolvida só vai sobre a massa, né? Então, vou substituir os valores. Então, M vezes 1, o 17.800 a gente vai deixar ali quietinho por enquanto. M vezes 1 vai dar M, 4 menos 24 dá menos 20. Nos dois parênteses vai dar menos 20, aqui não tem muito o que fazer, né? Só fiz o parênteses. E aí vou continuar a conta, mas para continuar a conta eu tenho que sair daqui porque eu estou na frente. E aí a gente vai então multiplicar mais M com menos 20, vai dar menos 20M,
mais 200 vezes menos 20, mais com menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4, 3 zerinhos, então dá menos 4.000. Aí 17.800 menos 4.000, 17 menos 4 dá 13. Então vai dar 13.800 e eu passo 20m para o outro lado. Aí eu posso passar o 20 dividindo, ou eu posso cortar o zero e depois só dividir por 2. Metade de 1.380 é 690 e as unidades de medida estavam todas combinando, então as nossas massas necessariamente seriam em gramas, então 690 gramas. E essa é a nossa resposta, que é a massa de água líquida contida no recipiente antes da imersão dos blocos. Depois da imersão dos blocos, a gente tem que o gelo derreteu. Então, no final, a gente vai ter 690 gramas mais 200 gramas do gelo que derreteu. Por isso que ele faz questão de enfatizar ali, ó, antes, aqui embaixo de mim, ó, antes da imersão do bloco de gelo. No final, a gente teria 890 gramas de água líquida, que aí juntou com os 200 de gelo. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado. É um exercício um pouco mais elaborado, né? Que é um exercício de segunda fase. Mas é um exercício muito divertido, bonito para cair em provas, assim, bimestrais, talvez, das escolas comuns aí, dos ensino médios dessa época. E é isso. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no meu canal, porque eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas se inscrevem no meu canal. E aí vocês estão me apoiando aí, me incentivando a fazer mais vídeos. E a gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.